Muito bem, senhoras e senhores guerreiros do A Prova Total, você que passou este dia em lives, ó, overdose de Alanzinho, hein? Estamos aqui na nossa última live, encerrando a terça-feira com vocês. Não poderia eu estar em melhor companhia, fico muito feliz de estar com vocês aqui. Que bom que estão aqui comigo, estou vendo-os aqui. Já estava ali socializando com vocês aqui no chat, sempre gosto, eu gosto muito de chegar um pouquinho antes e trocar uma ideiazinha com vocês aqui no chat e tal. Dá um alô, Espírito Santo chegando aí. Pessoal ali, olha só. Oi de novo, boa. Trabalhadores. Aliás, vou incorporar uma sugestão que vocês deram aqui, ó. Estudantes do Brasil, né? Ou ainda, vencedores do Enem do Brasil. Muito bem, coisa boa, coisa boa. Bem-vindos, muito bem-vindos a mais essa live com o Alanzinho. Agora é o modo, ativar o modo sociologia. Antes era o modo história, agora é o modo sociologia, hein? Ó, se chegarmos em 1000 curtidas, eu canto em napolitano pra vocês. Napolitano. Ó, vou cantar uma música em napolitano pra vocês, hein? Chegando a 1000, vou de napolitano. Olha ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, meu Deus, Roraima, gente, Rio Grande do Norte, esse Brasil é um continente, né? Rio Grande do Norte, Acre, pessoal do Acre, salve! Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul, tamo aí, Paraná, muito bem, Piauí, Alagoas, pessoal aí chegando em peso para o Distrito Federal, olha ali, ó. Ó, Distrito Federal, vou falar de vocês hoje, hein? Vou falar do Distrito Federal hoje, ó, o tema da live não podia ser diferente, né? Ó, amor. Queridos, sejam muito bem-vindos realmente, olha, eu e o pessoal da sociologia, a Júlia aqui, Julinha me lançou um tema. Alan, vamos fazer uma aula assim, assado, né? A Júlia foi lá e lançou, Júlia sempre no meu apoio, né? Valeu, Júlia, sempre no apoio. E ela lançou assim, vamos fazer tal coisa, tal jeito, vamos fazer. Ela me deu o desafio, né? De falar com vocês sobre como funciona o processo, né? A política no nosso Brasil varonil. Eu sempre brinco com vocês, aquela frase que eu já usei aqui várias vezes, né? Que brasileiro não nasce, estreia, né? Então, quer dizer, obviamente, né, falar de Brasil é sempre bom. Meu Deus, chegou a 1000. Chegou a 1000 curtidas, eu tenho que cantar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quanta notte non te vengo, che mi sento in sta braccia, come faccio questa faccia, non t'astringo forte in braccia a me, ma scettano miaschi sole, me fai chiamare per te. Oi vita mia, oi core, che sto core, si state, o primo amore, e o primeiro de massarai per me. Ó, tá vendo? Napolitano pra você, exatamente 19h33. Cá estamos nós, queridos. Bora lá? Vamos fazer? Olha só, gente, olha o temaço, que tema sensacional, né? A sociologia política, como funciona a política no Brasil. Será que você conhece o ordenamento político jurídico do Brasil? Bom, todos nós aqui somos brasileiros, né? Somos aqui as pessoas da brasilidade, mas todo mundo fala de política. Pode ver, se você vai pro Twitter mesmo, meu Deus do céu, né? No Twitter só tem especialista, né? Só tem doutor no Twitter, né? Você vai lá e vê de tudo, mas absolutamente de tudo sendo dito ali, né? Mas será que você conhece a política do nosso país? Será que você conhece os poderes, as incumbências, alguns elementos fundamentais do nosso processo político, do ordenamento do Estado brasileiro? Veja que, aliás, um dos temas que volta e meia aparece no Enem é Estado, cidadania, direitos, processo político, democracia, né? Costumam, historicamente, pelo menos, aparecer na prova do Enem. Então é sempre bom vocês terem uma ideia, né? Uma relação sobre como funciona, né, o processo político no nosso país, beleza? Agora, vamos lá, vamos que tá quente. Olha só, trazendo para vocês então, começamos aqui. Como classificamos o Brasil? Né? Como que você classifica o Brasil, hein? Classifique o Brasil. Classifique o Brasil. Então, como é que nós classificamos ele nesse processo? Olha só. Primeiro, é uma república presidencialista. Então nós temos aqui um acúmulo de funções de chefe de Estado e chefe de governo em torno do presidente. Portanto, no Brasil, o presidente ele é governante de fato. Ele de fato governa o Brasil. Não é, por exemplo, como no caso de Itália ou Alemanha,
onde o presidente ele é muito mais uma função cerimonial, enquanto que quem governa a Itália é o premier italiano, e quem governa a Alemanha, por exemplo, é a atual chanceler alemã, né? Ou seja, então há uma separação. Outro ponto, é uma democracia representativa, então nós não temos uma democracia assembleísta, como naquele modelo ateniense, onde você vota a lei. Não, nós, eu e você, elegemos de tempo em tempo os nossos representantes legalmente constituídos, né? É também um sistema bicameral, ou seja, nós temos uma Câmara Alta, que é o Senado da República, e uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Aliás, recupero aí um pouquinho de Roma antiga com vocês, né? Lembra que a principal instituição romana era o Senado, né? Tanto que aquela sigla romana SPQR significava Senatus Populusque Romanus, ou seja, o Senado e o povo romano. Era a grande instituição. E lembra que a palavra Senado, o Senado romano, era composto, lembra disso? Por 300 patrícios velhos para um mandato vitalício. Por isso que a palavra Senado se liga também à palavra senil, aquele que é mais velho. Então, em última instância, é como se o Senado fosse um grande conselho dos mais velhos, um conselho de anciãos, que era algo muito valorizado no mundo antigo. E nós também temos isso. Tanto que você pode entrar na Câmara dos Deputados, como deputado federal, por exemplo, já bastante jovem, enquanto que a faixa etária do Senado, se não me falha a memória, é a partir dos 35 anos, né, que você pode se tornar um senador da República Federativa do Brasil, beleza? Então, quer dizer, literalmente nós temos, por exemplo, essa separação, né? Eu tenho uma Câmara Alta, Senado, e uma Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. Por isso que nós somos bicamerais. E temos 3 poderes independentes, ou seja, o Brasil ele é formado por 3 poderes independentes, ou seja, cada um no seu espaço, e harmônicos entre si, dentro daquele famoso sistema de pesos e contrapesos. Ou seja, eu tenho o executivo, que administra, o legislativo, que legisla, e o judiciário, que fiscaliza. Se de repente o executivo começar a tomar funções do legislativo ou judiciário, esses dois caem em cima dele. Se de repente o legislativo começar a assumir funções do executivo e do judiciário, os outros dois caem em cima dele. Se o judiciário tomar funções legislativas ou de governo, os outros dois caem em cima dele. Ou seja, é um sistema onde literalmente, e aí recuperando o Barão de Montesquieu, né, o poder controla o poder, numa forma tripartite, né? Portanto, ali você tem essa divisão, tá? Já vou explicar, Camila, tá? Camila Vec, já vou explicar a diferença dos dois, tá? Vou chegar aqui, vamos trabalhar isso juntos aqui, tá bom? Então, olha só. Primeiro, eu começo a provocação do dia com vocês, que essa aula, claro, eu imagino que essa é uma aula que mexe muito com vocês, mexe muito com suas opiniões e tudo mais. Agora, moçada, ó, Vitão, dá aquele zoom no Alanzinho. Pessoal, vamos falar bem sério uma coisa, tá? Eu sei que todos vocês têm suas opiniões políticas, suas opiniões ideológicas, e tranquilo, isso é uma democracia, então é legal que você tenha opinião, é legal que você tenha, claro, uma opinião dentro do que a lei permite, obviamente, né? Que você tenha opinião, tranquilo. Mas lembre de, no dia da prova do Enem, deixar a sua opinião em casa. Ou seja, no dia da prova do Enem, o WhatsApp da família fica em casa. Na prova do Enem, o que você vai marcar é teoria, é conhecimento formal, ok? Porque é isto que a prova costuma pedir. Claro que se eu vou em uma redação e eventualmente ele perde lá um posicionamento, uma opinião, aí são outros 500. Mas nas questões normais, é fundamental que você tenha um cuidado com a teoria e não que eu acho isso, eu acho aquilo, tá bom? Agora, pessoal, perceba. Artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, nosso país. Então, olha só. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, não pode separar o território nacional, constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, opera uma democracia baseada na lei, né? A lei estabelece os nossos critérios de ordem democrática, tá? E aí, meu Deus, estou bombando ali, né? E olha só, e tem como fundamentos, item 1, a soberania, ou seja, a soberania nacional, o direito que o Brasil tem de realmente regular a si, por aí vai como um país soberano. A cidadania, então a cidadania como exercício, como prática, como uma realidade do cidadão. A dignidade da pessoa humana. Eu sei que muitas vezes o pessoal fica com uma dúvida assim, tá, como assim pessoa humana? Tem alguma pessoa que não é humana? Tem, a pessoa jurídica. Por exemplo, o Aprova, né? O Aprova Total, ele tem um CNPJ, porque ele é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Já eu e você, cidadãos comuns, nós temos um CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, né? Então eu tenho aqui a pessoa humana, que é essa pessoa física, eu e você, e eu teria, por exemplo, a pessoa jurídica, que são empresas, né?
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então você repara que a nossa Constituição, ela traz um elemento tipicamente ligado ao liberalismo. Lembra do liberalismo? Ah, malandrão! A nossa Constituição, ela é uma Constituição liberal. Ela traz elementos clássicos do liberalismo dentro aqui da estrutura do Estado brasileiro. Outro, o pluralismo político, ou seja, nesse país podem conviver diferentes ideologias políticas. Por isso que, inclusive, nós temos aqui como ordenamento, né, o nosso pluripartidarismo. Né? No Brasil você tem vários partidos políticos, não é como em alguns regimes, onde você tinha, por exemplo, a instituição do unipartidarismo, ou até como na história do Brasil já existiu, né, o bipartidarismo. Não. No Brasil você tem uma abertura para a formação de vários partidos, cada qual com sua proposta para o país, para o poder e por aí vai. Beleza? E aí então chegamos à República Presidencialista. Ó, tinham me perguntado isso, então vou comentar agora, tá? A diferenciação de chefe de Estado e chefe de governo. Vamos ver? Olha isso. No Brasil, diferente de países como Itália e Alemanha, por exemplo, há a união das funções de chefe de Estado e chefe de governo. Então o que eu tenho? Eu tenho o presidente da República, que está aqui no Palácio do Planalto, ali a rampa do Planalto, aquela coisa toda, que é a sede do Poder Executivo, alô Distrito Federal, né? É a sede do Poder Executivo Nacional. E esse cara aqui, o presidente da República, ou a presidente, né? Ele ocupa o quê? O cargo de chefe de Estado e chefe de governo. Vamos ver o que é isso? Pessoal, chefe do Estado é a representação do Estado brasileiro para o mundo. Ou seja, por exemplo, o atual presidente, tá? Assim como todos os presidentes que passaram pelo Brasil, eles eram isso daqui também. Então, a cara do Brasil para o mundo é o presidente. Quer dizer, o presidente é a cara do Brasil para o resto do mundo. Porque ele é o chefe de Estado, ele representa o Estado brasileiro, ok? Da mesma forma, no sistema brasileiro, o chefe de governo, ele é o cara que governa de fato. Então, claro que, assim como o presidente é a cara do Brasil para o resto do mundo, então o resto do mundo vê no presidente a representação do que é o Estado brasileiro, nós brasileiros vemos no presidente aquele que nos governa, né, que exerce o poder de governo de fato. Então o chefe de governo é o que governa, chefe de Estado é o que representa. Quando você junta essas duas funções, você tem, no caso do Brasil, uma república presidencialista, tranquilo? Então quer dizer, existe, portanto, o somatório de funções. Se eu pegar uma monarquia, por exemplo, monarquia parlamentar, né? Na Inglaterra, lembremos a rainha Elizabeth II, por exemplo, na Inglaterra, ela é chefe de Estado, ela representa a Inglaterra, ela é a cara da Inglaterra para o mundo. Enquanto que o chefe de governo britânico não é ela, é o primeiro-ministro Boris Johnson, por exemplo, né? Então haveria uma separação. No Brasil não há separação. Também não há no Brasil, também não há nos Estados Unidos. Vários países são repúblicas presidencialistas, onde há a fusão dos dois cargos, chefe de Estado e chefe de governo. Beleza? Muito bem. E aí, olha só o que temos. Um detalhe. Há a referência ao Brasil também como um presidencialismo de coalizão, em que o presidente, embora governante de fato do país, precisa articular-se com a maioria dos membros do Congresso Nacional e os partidos representados. Ou seja, pessoal, o presidente não é um todo poderoso, ele governa em harmonia, lembra, com os outros poderes. São poderes harmônicos, mesmo nível, e independentes entre si, ok? Onde um fiscaliza o outro e, quando necessário, um apoia o outro também. Então, por exemplo, no Brasil ocorre uma situação que o presidente, para ele poder governar, ele costuma ter que lutar para ter maioria onde? Maioria no Congresso Nacional. Então, para que o governo de um presidente se torne realmente factível, possível, ele tem que conseguir bancada, ou seja, uma maioria parlamentar de deputados na Câmara dos Deputados e de senadores no Senado da República, ok? Por que ele precisa disso? Porque, por exemplo, por mais que no Brasil exista o dispositivo das chamadas MPs, medidas provisórias, elas têm um prazo de validade. Vencido o prazo de validade, se a MP não for votada e aprovada pelo Congresso Nacional, que é senadores e deputados, ela deixa de valer. Então, claro, como um presidente precisa da aprovação de leis, de normativas, de emendas constitucionais e por aí vai, para tornar muitas vezes um governo possível, ele vai se articular com partidos que reúnem eventualmente uma maioria no Congresso Nacional, leia-se deputados e senadores, para ter essa maioria, então ele negocia, dialoga com o Congresso e, tendo essa maioria, ele consegue ter então a chamada governabilidade. Ok? Então, quer dizer, no sistema, tá? No sistema do presidencialismo de coalizão, há um diálogo constante
entre Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, ou seja, entre o Legislativo Federal e o Executivo Federal. Tem que ter esse diálogo para justamente tornar o país possível de ser administrado, beleza? Agora, aí chegamos à tal democracia representativa. Então, o que é isso? Olha só. O Brasil, no seu modelo democrático, é classificado como democracia representativa. Pelo modelo, em intervalos regulares, a população escolhe seus representantes no Estado. Ou seja, eu e você, vamos lá na urna, e vai. Né? Beleza, escolheu o teu representante. Pessoal, vamos pensar o que é o voto? Vamos pensar o que é o voto? Olha só, eu vou fazer uma reflexão agora, meu Deus, o chat tá bombando, né? O chat tá bombando. Eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui que é o seguinte. Pensa assim, ó. O voto numa democracia representativa é mais ou menos a seguinte situação. Imagina que você pega uma folha em branco com a tua assinatura embaixo e registrada em cartório. Aí você pega e entrega essa assinatura em branco, essa folha em branco, com a sua assinatura registrada em cartório e entrega nas mãos de uma pessoa, que é o seu candidato. Se essa pessoa for eleita, ela vai pegar essa folha em branco com a tua assinatura embaixo e vai colocar um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa ali. Então, tudo que essa pessoa fizer de bom num governo terá sido feito em seu nome, porque o voto é uma procuração que você dá para que alguém governe em seu lugar. Também tudo que ela fizer de ruim, eventualmente, também terá a sua assinatura. Por isso que o voto numa democracia representativa, ele é assunto da mais alta seriedade, né? Porque literalmente o voto nesse critério, ele nos torna corresponsáveis por tudo que acontece dentro de um governo em muitos aspectos. Corresponsáveis pelo sucesso, pelo fracasso, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Ou seja, a democracia, ela acaba sendo um governo verdadeiramente de responsabilidade. Diria mais, de corresponsabilidades. Né? Nós temos uma corresponsabilidade no modelo democrático representativo. Beleza? E aí, olha só. O que eu tenho? Mandato de 4 anos. Então eu tenho um mandato aqui de 4 anos para quem? Para o presidente da República, então eu tenho 4 anos. Lembrando que ele pode, pelo atual modelo, se reeleger uma vez, né? Governadores que também podem se reeleger uma vez e prefeitos que também podem se reeleger uma vez. Aí eu também tenho mandato de 4 anos para deputados estaduais e também federais. Tá? E eu tenho também mandato de 4 anos para vereadores, que é o legislativo municipal, né? Lembra que os vereadores respondem pelo legislativo do seu município, da sua cidade. São eles que fazem as famosas leis municipais, né? Então tá ali. Do outro lado, eu tenho aqui o mandato de 8 anos. O mandato de 8 anos no modelo brasileiro, ele é exclusivo de senadores da República. Por isso que pode ver, embora tenhamos 3 senadores por estado, você nunca elege os 3 de uma vez só. Notou isso? Vem eleição, vai eleição, você costuma eleger 2. Um continua. Aí quando esse completar 8, vem de novo. E assim vai. Ele vai o tempo todo renovando aos poucos o Senado. Percebe? Então o Senado, ele tem uma renovação diferente, por exemplo, da Câmara dos Deputados, dos vereadores, dos legislativos, né, do presidente, por aí vai. É diferente a renovação que ocorre no Senado. Por isso que, embora você tenha 3 vagas por estado, você nunca elege 3 senadores do teu estado ao mesmo tempo. Né, porque são algumas dessas 3 vagas que são colocadas em renovação. A outra continua mais 4 anos para formar o inteiro, né, de 8 anos de período. Beleza? Agora, dentro disso então, eis que chegamos a um exercício. Olha só, um exercício da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Alô, Ponta Grossa. Tem alguém de Ponta Grossa, Paraná? Hein? Lá dos Campos Gerais. Eu lembro de uma aviação de ônibus, né? A Princesa dos Campos e por aí vai lá. Os Campos Gerais, né? Então, olha só o processo. Vamos lá. A respeito da organização política atual brasileira, assinale o que for correto. 01. O poder econômico não tem exercido grande influência nos poderes formais do Estado brasileiro. Falso, né? Infelizmente falso, né? Nós observamos que há uma ligação bastante intensa entre poder econômico e poder político no Brasil. Exemplo, nas eleições, não me falha a memória, tá, gente? Mas nas eleições de 2014, por exemplo, três candidatos ao Senado da República somavam juntos um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Quer dizer, em geral você tem uma histórica elitização do poder político no Brasil. Exemplo, lembra no período colonial, não tinha os homens bons? Então, o que eram os homens bons? Um homem branco, latifundiário, então grande proprietário, e escravocrata. E era quem dominava as câmaras municipais. Se eu vou no Império, de repente, eu tenho os barões do café,
Que você pode reparar que ao longo da história do Brasil, o poder político ele se soma ao poder econômico. Por isso que nós não somaremos essa daqui, beleza? Agora aqui, ó. As eleições para os poderes executivo e legislativo encontram regras diferentes no que se refere à escolha dos eleitos. Perfeito. Eita, deu gabarito. Perfeito, tá? Correto, corretíssimo. Tem regras diferentes. Por exemplo, um deputado federal, ele não é eleito pelo número unitário de votos, pela soma majoritária de votos. Tem um critério que é de proporcionalidade. Ok? Que pode eleger, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual e por aí vai. Enquanto que um presidente da República, por exemplo, ele é eleito pelos votos nele, né? Pelo voto majoritário no indivíduo. Então ele é eleito. Então há uma diferença em como se conta os votos para senadores, deputados, em relação a como se faz os votos para governador, prefeito ou presidente, por exemplo, tá? Agora aqui, ó. No Brasil, temos o bipartidarismo, que imita o sistema norte-americano. Falso. Isso aqui é questão pega Twitter, né? Pessoal, os Estados Unidos têm dezenas de partidos políticos, tá? É que você fica ouvindo muito falando o quê? Democrata, republicano. Porque historicamente, democratas e republicanos polarizam a política dos Estados Unidos. Mas lá tem vários partidos, tá? Vários partidos, tranquilo? Então não, nós não temos bipartidarismo, assim como eles também não têm. Lembra que bipartidarismo no Brasil, só na ditadura militar, iniciada lá no processo do Castelo Branco, onde eu tenho dois partidos, a Arena, que era a base de apoio do regime militar, e o MDB, que era a oposição permitida, a oposição legalizada, tá bom? Agora, só uma perguntinha. O pessoal colocou aqui, pra mim, a questão do trabalho do voto nulo e do voto branco. O voto branco, pessoal, é o seguinte. Você literalmente abriu mão de votar. Você abriu mão de votar. Tipo assim, não, tá em branco, né? Já o voto nulo, por exemplo, você anulou, você foi votar, mas você votou nulo, você anulou o teu voto. Tipo assim, ó, não vota, esse voto aqui não existe, ele é não computado. Antigamente, tá? Antigamente no Brasil, os votos brancos acabavam entrando por um critério de proporcionalidade em outros candidatos que já eram majoritários, ou seja, o voto era deslocado. Então, muitas pessoas que estavam votando em branco, na realidade, estavam elegendo alguém, sim, e alguém que elas nem sabiam. Houve uma mini reforma política no Brasil que alterou esse processo. Então, hoje em dia, você não chama mais voto branco e nem voto nulo de voto válido. Pode ver, quando você tem uma apuração de votos no Brasil, sempre mostra assim, votos válidos, que é o voto que é computado, o voto que foi dado de fato. Isso não inclui o voto nulo e não inclui o voto branco, tá bom? Muito bem. Agora, claro, o voto nulo e o voto branco você abriu mão, tá? Você abriu mão. Depois eu vou ter que fazer uma reflexão com isso, vou tentar ver se dá tempo, né? Fazer uma reflexão rápida com essa questão, tá bom? Mas olha só, outro, o Brasil é uma república presidencialista e pluripartidária. Sim! Nós temos vários partidos e somos presidencialistas, ou seja, temos uma fusão de chefe de Estado e chefe de governo. E aí, olha só, quem pode votar no Brasil? Acho que todos vocês, imagino eu, podem votar no Brasil, né? Então quem pode votar? Homens e mulheres acima de 16 anos de idade, sendo facultativo, você pode optar em não votar dos 16 até os 18 e após os 70 anos, tá? É obrigatório quando? Entre 18 e 70 anos de idade. E é facultativo para analfabetos, que podem optar por votar ou não como se sentirem confortáveis. Agora vamos lá. Vamos fazer aquela reflexão em torno disso. Tá aqui, ó. Uma das maiores brigas do brasileiro com relação ao voto tá aqui. A obrigatoriedade. O cara fala assim, mas como é que pode, né? É um direito. Se é um direito, eu quero. Eu sou obrigado a fazer. Vamos pensar o seguinte. Pessoal, o Brasil não é um país de longa cultura política. Veja você que é muito mais fácil você saber a escalação completa do seu time de futebol do coração do que você saber quais são os 3 senadores do seu estado, né? Isso posto, a política ainda não é exatamente algo consumido pelo brasileiro. A gente discute política quase sempre como quem está numa mesa de bar, não como quem está discutindo de fato os destinos de um país, né? Então, pensa comigo. Você já viu várias vezes isso acontecer. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa foi eleita, tá? A pessoa foi eleita. Então, elegeu-se uma pessoa lá. Aí o pessoal, né, que elegeu teve um número de votos. Mas, de repente, logo vem posts nas redes sociais assim. Não, mas ó, se somar todos os votos dos outros candidatos e os nulos e branco, na realidade não foi eleito. Foi sim. Pessoal, eleição não é partida de futebol para você achar que se não ganhou é porque o juiz roubou. Não é assim que funciona. Tá? Se teve uma eleição majoritária seguindo os cânones da lei brasileira, o cara foi eleito.
Agora pense, mesmo uma pessoa tendo votação majoritária, tendo um maior número de votos e está eleito, ainda assim se questiona a legitimidade. Volta e meia se questiona a legitimidade de um eleito nesse país. Aí pensa o seguinte, imagina que de repente eu colocasse, por exemplo, o voto optativo no Brasil. Então agora vota quem quer. E de repente vai lá nas urnas, 30% dos eleitores vão votar. Enquanto o resto fica, claro, na praia, sei lá, né? 30% vão votar. Esses 30% eles vão eleger um presidente. Agora pensa, se as pessoas não aceitam nenhuma eleição majoritária, onde a maior parte das pessoas votou, e ainda assim questiona se o governo é eleito, imagina o que poderia acontecer num país como o Brasil, se de repente 30% da população fosse votar. Gente, não ia ter governo que fosse sustentável. Quer dizer, nós temos que pensar, quando discutimos política também, a tradição política. Em geral, nos falta muito um tipo de educação política, de compreensão das questões de Estado, né? E isso atrapalha muito a nossa configuração a esse respeito. Ou seja, é preciso perceber que nós temos um sistema, claro que tem muitos questionamentos, sabemos disso, mas que na prática ele atende a uma realidade atual da nossa própria compreensão de cidadania. E da nossa própria formação política, que ainda é, pessoal, convenhamos, bastante incipiente, né? Bastante inicial. Beleza? Muito bem. E aí, eis que chegamos então aqui, ó. Questão do Enem. Vamos lá. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada, então separada do processo eleitoral no Brasil. Não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 1933, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Em 45, com a volta da democracia, foram parcos 13,4%. Em 45, 13,4% dos eleitores votaram. E em 62, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Né? Então veja só. O baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função da adoção do voto facultativo, exclusão do sufrágio feminino, interdição de pessoas analfabetas, exigência da comprovação de renda, influência dos interesses das oligarquias. Nesse caso, letra C. Era interditado, por exemplo, o voto de analfabetos. E nesses anos que você tem aqui, pessoal, nessas faixas de tempo que você viu aqui, 33, 45, 62, o número de analfabetos no Brasil era exponencialmente maior. E esses analfabetos eram proibidos de ter direito a voto, né? Não podia votar no Brasil. Né? Então, claro, era uma parcela expressiva da população que se via, como diz a questão, alijada, separada do direito de voto. Tapeados, né? Percebi. Mas aqui é a interdição de pessoas analfabetas. Belezinha? Agora, olha a consideração. Vamos lá. É bom lembrar. Então, olha só. Ao contrário do que diz o senso comum, a democracia não é apenas um regime político, tá? Então, ó, elas se estabelecem em acordo com uma cultura política, ou seja, fica difícil, moçada, falar de democracia sem antes você entender se existe uma cultura política democrática naquela sociedade, né? Que permite sua existência, ó. Ela seria capaz, a democracia, de dialogar com diferentes povos e lugares, com diferentes tradições e representações. Então, vamos lá. Eu sei que vários de vocês estão vendo aqui. Eu sei que vários de vocês, em momentos diferentes, já falaram ou já ouviram coisas do tipo, deixa eu ver, a democracia é o governo da maioria. Ninguém questiona o fato de que o voto majoritário, o maior número de votos de uma pessoa ou numa lei, elege aquela pessoa ou aprova aquela lei. Ninguém questiona isso. Agora, a democracia, ela é um exercício da maioria sem silenciar a minoria. Ou seja, nós não podemos entender democracia como uma mera imposição de poder político sobre aqueles que não se fizeram valer majoritariamente, ok? Então, a democracia, ela estabelece um governo majoritário, mas que é sensível a ouvir as minorias, o outro lado, ou seja, as outras porções da população que eventualmente não se viram contempladas no processo político. Tá? Então, uma democracia não é simplesmente o governo da maioria. Não é bem assim. Tá?
É um governo majoritário, beleza, mas existe um constante diálogo com os outros setores da sociedade que eventualmente não participam de governo A ou de governo B. Né? Então, quer dizer, a democracia ela entra, portanto, num princípio muito mais elevado do que só votar. Se você acha que a democracia é só voto, errou. A democracia é muito mais um comportamento que se qualifica dentro de uma cultura política democrática, né? Tem que ter uma cultura política democrática. Beleza? Muito bem. E aí chegamos à diferença entre ditadura e democracia. E aí, você sabe qual é a diferença entre ditadura e democracia? Então vamos ver aqui, ó. Olha só. No mundo contemporâneo, temos pelo menos duas formas fundamentais de regimes políticos, a democracia e a ditadura. Democracia pode ser direta ou representativa, ou seja, ou você vota a lei, ou você elege alguém que vota a lei, né? O povo participa do processo, seja de uma forma ou de outra, o povo tem participação, né? Vigora o Estado de Direito, ou seja, você tem direitos, eles são garantidos pelo Estado na forma da lei, né? E há divisão do poder político, ou seja, não há a concentração do poder político num só ator ou num só poder, beleza? Agora, ditadura, há concentração de poder, ou seja, você está concentrando poder em alguém ou em um conjunto de pessoas. Por exemplo, não acha você que a ditadura pode ter só um ditador? Ela pode ter perfeitamente uma junta. Por exemplo, o Mianmar. O Mianmar, país da Ásia, né, ele é uma ditadura governada por uma junta militar. Ou seja, eu tenho um conjunto de militares do Mianmar que governa o país de modo ditatorial. Já, por exemplo, se eu pegar em outros momentos da história, em outras formas de ditaduras, ok? Você tinha muitas vezes uma pessoa que era o ditador, que quase então personificava uma autocracia, né? O governo do um, tá? É bom que se diga, e aí vamos acalmar um momento agora, é bom que se diga que quando falamos de ditadura, tá? De ditadura, ela não tem orientação política pré-definida. Tá? Ou seja, ó, repito, grava isso. Ditaduras não têm orientação política pré-definida. Eu posso ter tanto ditaduras à direita, quanto eu posso ter ditaduras à esquerda. Ou seja, a ditadura, em última instância, ela é ambidestra. Tá? Ela pega os dois espectros políticos. Eu posso ter tanto a direita quanto a esquerda, porque é um governo ditatorial, marcado por uma proposta autoritária. E isso pode ocorrer em qualquer espectro político de direita ou de esquerda, tranquilo? Então não é uma coisa única, portanto. Agora, vamos lá. O povo não participa, porque tem então um ditador ou uma junta. Repressão é fortalecida numa ditadura babau, você criticar governo, não pode. Por exemplo, vocês todos aqui que estão me assistindo, e eu estou vendo o chat bombando, né? Às vezes eu não consigo responder, tá, pessoal, que é muito corrido, mas vocês todos que estão me assistindo, por exemplo, vocês, eu imagino, volta e meia brigam por política nas redes sociais, né? Eu acompanho o Twitter, e assim, ó, vamos combinar, não existe um dia que você acesse o Twitter, por exemplo, e você não tenha, entre os trend topics, né, um tema de política ou algum político em destaque. Porque sempre o pessoal está se engalfinhando ali, né? É um coliseu, né? Um coliseu político, coliseu moderno, né? Digital, tá ali. O pessoal tá lá, os leões se devorando. E olha que interessante, quando nós pensamos naquilo ali, vocês todos vão lá, falam do governo A, do governo B, falam do político A, do político B, porque você vive numa democracia. Porque se você tiver essa instituição de uma ditadura, até onde se mostre todos os modelos de ditaduras que ocorreram na história, a primeira coisa que vai embora é a liberdade. Isso é ponto pacífico, tá, pessoal? Porque olha a palavra ditadura. Alguém dita. Quando você está diante de um ditado, você não fala, você só escreve. Né? Isso é um ditado. Ou seja, num ditado não há contestação. Não há questionamento. Não há, mas eu não concordo. Não. Numa ditadura, você não tem que concordar e nem discordar. É só aceitar. É só aceitar. O famoso aceito que dói menos. Então, num sistema ditatorial, por exemplo, o povo não participa. Porque se você for lá e começar a tocar o terror no Twitter numa ditadura, talvez você tenha uma surpresa desagradável. Né? Outro, repressão fortalecida, então, e inexiste o Estado de Direito. Ou seja, você não tem aquelas típicas garantias constitucionais, aquelas típicas garantias de liberdade. Por exemplo, há uma reflexão que se coloca muito assim, ó. Numa democracia, você é inocente até que se prove o contrário. Em outras palavras, por exemplo, numa democracia, se você é acusado de um crime, o ônus da prova é quem está acusando. É a pessoa que tem que provar que você cometeu o crime. Já numa ditadura, você é culpado até que se prove o contrário. Ou seja, é ônus
do acusado provar que é inocente. Então são conceitos diferentes, por exemplo. Né? Então entra uma série de discussões em torno disso, ok? E como eu falei, ditadura A, ditadura B, pode escolher. Vocês vão combinar? Na história, o que não faltam são ditaduras no Brasil e no mundo. Vou ter à la carte, tem um menu de ditaduras. Quais sejam, a primeira coisa que morre é a sua liberdade de expressão, né? Agora, aí então temos o seguinte elemento. Uma questão do Enem em Libras, hein? Do Enem, essa coisa a Júlia foi buscar, a Julinha foi buscar. Então olha só. Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional. Ó, eu vi, não pense que eu não vi, tá? Eu vi que teve gente que perguntou qual que era a questão do plebiscito. Pois muito bem, esse é o momento. Então olha só, plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A principal distinção entre eles é a de que o plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo, ou seja, você literalmente convoca um plebiscito antes de você criar a lei, tá? Então, ó, o administrativo que trata do assunto em pauta. E o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar, ou seja, confirmar ou não, a proposta. Ambos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal. Então, percebeu? Olha só, num plebiscito, você convoca previamente a população para saber o que eles acham sobre um certo tema, ok? Aí, de acordo com o que a população respondeu sobre o tema, aí você faz a lei, ok? Então, a lei tem que estar em consonância com o que a população decidiu no plebiscito. Já no referendo, a lei é apresentada para mim e para você. E aí somos eu e você, cidadãos brasileiros, que vamos então aprovar ou rejeitar a lei. Tá? Então aí está uma diferença fundamental entre, por exemplo, o plebiscito e o referendo. Então olha só, as formas de consulta popular descritas são exemplos de um tipo de prática política baseada em colégio eleitoral, democracia direta, conselho comunitário, sufrágio representativo ou autogestão participativa. Deixa eu ver o que o povo está falando. A voz do povo é a voz de Deus. Vox Populi, Vox Dei, né? Vamos ver aqui. Letra B. É uma forma de democracia direta. Porque lembra? Nesse caso não tem representante teu. Nesse caso é você, é você que vai dar a palavra final. Então é uma forma de democracia direta. Vamos lembrar que o plebiscito é uma invenção lá da República Romana. Lembra? Plebiscito, Lei Hortência ou Comício da Plebe, que instituiu o plebiscito. A palavra plebiscito vem de plebe. Ou seja, quando você vai num plebiscito, você é o plebeu, decidindo o que vai ser ou não ser feito. Beleza? Agora, aí chegamos à democracia. Por exemplo, outra clássica dos fenômenos democráticos, né? Vai lá e pessoa fala assim, não, nós temos que entrar em consenso, democracia, temos que ser democráticos e atingir um consenso. Não é consenso, não. Pessoal, democracia é conflito. Não ache você que democracia não tem conflito. É normal conflito na democracia. Não, tem que ter consenso, vamos todos sentar juntos e cantar kumbaya. Não, democracia é conflito. Porque pensa, você tem vários estratos de uma sociedade, ok? Várias situações, várias condições políticas, religiosas, o que você quiser. E o pessoal tá ali se digladiando. O pessoal tá ali, né, trocando ideias que são muitas vezes desconexas, né? São ideias antagônicas. Então sim, o debate é normal. Sim, o enfrentamento político é normal. Tá? A democracia não é sistema de consenso. Tá? Ela é um regime de dissenso. Tranquilo? Então, olha só. Norberto Bobbio percebia a existência de regimes políticos de dissenso e consenso. O primeiro caso, ou seja, de dissenso, é tipicamente identificado com a democracia. A democracia é capaz de, por exemplo, institucionalizar conflitos. Consenso é coisa de ditadura, é coisa da autocracia. Regime consensual é o seguinte, temos um consenso de quem? Do líder. E aí de quem não concordar já era, né? Já a democracia não, ela permite o dissenso, ela permite a contrariedade, ela permite a oposição. Por exemplo, em democracias tem oposição, sempre teve. Não acha você que um certo presidente que você aprova ou não vai ser sempre aprovado pela multidão. Não vai. Democracia
é dissenso, tá? Ela tem sim a oposição. Mas olha a beleza, ela institucionaliza o conflito. Por que isso é bom? Porque se eu deixar o conflito de opiniões para a rua, o risco é uma guerra civil. Maquiavel já colocava isso, inclusive. Se eu deixar, por exemplo, o conflito, né, as diferenças de opiniões para o ambiente da rua, certeza que o pau come. Ó, se você deixar o conflito político sem controle na rua, guerra civil. Guerra civil. Agora, o que você faz? Você pega e, ao invés de deixar o conflito político na rua, você leva o conflito político para onde? Lá para Brasília. Alô, Distrito Federal, leva lá para Brasília. E lá eles se engalfinham, mas sem um dar tiro no outro, sem um jogar uma bomba no outro. Eles se engalfinham como? Verbalmente, pode ver, as brigas, né? As brigas políticas são engraçadas, né? Chega lá o cara assim, ó, Vossa Excelência não sei o quê, Vossa Excelência aquilo. Eles ficam se xingando, né, chamando um ou outro de Vossa Excelência, tá engraçado. Mas pelo menos enquanto eles brigam lá, a gente não guerreia aqui. Então é útil manter esse dissenso de modo controlado, dentro do Estado. Tranquilo? Muito bem. Institucionalizar conflito, Gabi Costa, olha só, já tinha também Maquiavel, tá? O Maquiavel, em discursos da primeira década de Tito Livio, já trazia um pouco essa narrativa também, tá bom? Muito bem. E aí, eis que chegamos a esse mapa. Esse mapa aqui é fantástico. Isso aqui é um mapa, tá, que mostra como que está a democracia no mundo, como é que está a saúde da democracia nos países. Veja, no Brasil, nós somos classificados pela ONU como uma democracia imperfeita. Olha só, eu tenho democracia perfeita aqui entre 10, 9.1, 9. A 8.1, tá? Aqui é democracia, meu Deus, democracia plena, tá? Então aqui democracia plena, ó, Canadá, alguns países da Europa, Península Escandinava, Austrália, por aí vai. Aí eu tenho, por exemplo, as democracias imperfeitas, que vão de 8 a 7, ó, de 8 até 6.1 na realidade, que pegaria, por exemplo, Brasil, né, pegaria o Peru, tá? O México, são democracias, portanto, imperfeitas. Depois eu tenho regimes híbridos, né? Ou seja, são regimes que têm um caráter ora democrático, ora autoritário. Muitos países aqui em África, alguns aqui no leste europeu e também na Ásia, né? E nós temos, por fim, os regimes autoritários, esses que estão aqui posicionados numa cor mais escura. Alguns países em África, aqui na América, por exemplo, alguns países também aqui na América, temos aqui na Península Arábica, na região da Ásia, né? Nós temos aqui governos, então, mais autoritários. Ou seja, isso é uma classificação que tenta pensar, por exemplo, a saúde das democracias do mundo. Mas observe, né? O Brasil ele ainda tem um caminho a ser percorrido, perceberam? Então o nosso país, enquanto democracia, enquanto sistema democrático, ele ainda está se constituindo. Pensemos que desde o fim da ditadura civil-militar, pense, foi em 85. Então a nossa democracia ela é muito jovem, né? Ela é muito jovem. E como uma democracia muito jovem, ela não está consolidada de fato. Pense, os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, são uma democracia estável desde 1783 e nunca tiveram um golpe, né? A Inglaterra é uma democracia estável, pelo menos, desde 1688 com a Revolução Gloriosa, né? Pense, é um país que tem uma tradição democrática extremamente longeva e extremamente estável. Já nós ainda temos um caminho a ser percorrido na consolidação, por exemplo, do processo democrático. Beleza? Muito bem. Aí, então, temos aqui um pouco de Constituição de novo. Artigo 3º. Olha que legal o artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ponto. Garantir o desenvolvimento nacional. Ponto. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, existe um critério de extensão de cidadania na nossa Constituição. Lembra que a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela garantiu direitos e ampliou também direitos e deveres. E é a primeira Constituição, por exemplo, a tocar num tema muito sensível, que é o chamado direito de minorias, né? Quer dizer, nós temos ali. Por exemplo, você sabe que na sociologia, nós podemos classificar pelo menos 4 formas de direito, né? Direito civil, direito político, direito social e direitos de cidadania, que são direitos fundamentais como o direito da mulher, direito do idoso, direito da criança, direito ambiental e direitos humanos, tudo isso é direito da cidadania. E a nossa Constituição ela já comporta isso. Veja que o artigo 3º, veja, são os objetivos fundamentais da República. Quer dizer, o Brasil, enquanto República, ele existe para isso. A função do Brasil são esses 4 itens. A função do Brasil é construir sociedade livre, justa e solidária.
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos. Essa é a função do Brasil. Se essa república não garante isso, ela não tem o porquê. Porque esse é o elemento que fundamenta, é o porquê nós temos aqui organizada uma república chamada República Federativa do Brasil. Entenderam? Agora, se eu pegar aqui, ó, chegamos no sistema bicameral, né? E olha só, o Legislativo Federal Brasileiro é constituído por duas câmaras distintas. Então tem o Senado da República, com 81 senadores, ok? Para os 27 estados da Federação. E nós temos a Câmara Federal atualmente com 503 deputados. Note que o número de indivíduos aqui é bem maior que aqui, né? Por quê? Porque aqui é proporcional ao número de eleitores dos estados. Então, por exemplo, se eu comparar o número de deputados que tem São Paulo com o número de deputados que tem, por exemplo, o Acre, né? Porque são populações muito diferentes em termos numéricos, obviamente que o Acre tem uma representação bem menor aqui do que São Paulo. O meu estado, Santa Catarina, é uma representação muito menor, por exemplo, do que se eu comparar com Minas Gerais, por exemplo, né? Que também tem uma população maior, porque aqui é uma proporção de eleitores. Porque qual que é a lógica? Esta Câmara, ela representa eu e você. Agora, pode reparar que no Senado é 3 por estado. Ou seja, é 3 para o Acre, é 3 para São Paulo. Porque aqui a representação é de estado. Aqui a representação ela é popular. Ou seja, é o povo sendo representado ali. Aí então, nós chegamos aqui, ó. Olha esse desenho. Ô, pessoal, fiz esse desenho aqui para explicar o beabá da coisa. Pessoal do Distrito Federal, Praça dos Três Poderes. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui o Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, onde fica o presidente. Eu tenho aqui o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, onde ficam os magistrados. E eu tenho aqui no meio o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Qual é a diferença aqui, pessoal? Olha só. A Câmara Federal, ela representa o povo, enquanto que o Senado da República representa os estados. É por essa razão que Oscar Niemeyer, na sua genialidade, ele tomou esse cuidado. Reparem que a concha aberta, ó, ela está aberta. É a da representação do povo, porque a função do seu deputado é ouvir você. A função de um deputado federal é ouvir o que o povo do estado dele quer, tá? Agora, pode reparar que a concha do Senado, ela está fechada, porque não cabe ao Senado ouvir você. O Senado não tem como função ouvir a rua. O Senado tem que ouvir o Estado. Exemplo, imagine que de repente, tá? Imagine que tá correndo aqui, ó. Imagine que de repente, a Câmara dos Deputados aprova amanhã salário mínimo de 10 mil reais. 10 mil reais. Meu, vai ter festa na rua, vai ter gente trocando foguete. Aí, beleza, aprovou 10 paus. Ó, ouviu as ruas, 10 mil reais. Ei! Aí agora, essa lei vem pra cá. E vai ser o Senado que vai ver se os estados da federação têm condições ou não de arcar com um salário mínimo de 10 mil reais. Se eles concluírem que tem, aí aprova aqui, vem pra cá. Vem pro Poder Executivo. Se eles concluírem que não tem condições, volta para a Câmara dos Deputados e eles têm que arrumar o projeto até que seja aprovado. Por isso que você tem dois sistemas, um para ouvir o povo e outro para ouvir o Estado. Para daí ter um equilíbrio, por exemplo, em contas públicas e por aí vai. Ou seja, notem, portanto, que o sistema, né, ele tem todo um pensamento em relação de autocontrole, de como controlar a coisa, garantir que não vire a casa da mãe Joana, como diz o bom ditado. Não é isso? Muito bem! Aí então, o pessoal começou a sonhar com os 10 paus, né? Todo mundo sonhando com os 10 paus, né? Brincadeira, claro, olha aí, né? É, mas daí tem toda essa questão do Estado, né? Quer dizer, vai ser lembrado tanto o que você e eu gostaríamos que fosse, tanto quanto aquilo que o Estado eventualmente permite ou não, né? Agora, aí então temos os 3 poderes. Olha só, o poder do Estado no Brasil está dividido em 3, no âmbito federal, estadual e municipal. Então aqui, ó, Executivo, Legislativo, Judiciário. O que eu tenho no Executivo? Presidente, ok? Governadores e prefeitos. Portanto, nível federal, nível estadual e nível municipal. Se eu vou para o Legislativo, também tem isso. Eu tenho aqui, ó, senadores, federal, deputados federais, deputados estaduais, que são as assembleias legislativas do seu estado, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina tem a ALESC, né? Que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então lá estão os deputados estaduais do meu estado, né? E vereadores, que é o poder legislativo da sua cidade, do seu município. Tranquilo?
Então, aqui. Se eu vou para o judiciário, olha só, no judiciário eu tenho o STF, que é o Superior Tribunal Federal, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho também os tribunais militares. Lembra que no Brasil há uma separação entre a justiça civil e a justiça militar, tá? Os tribunais regionais e os tribunais estaduais. Então aqui está a questão jurídica. Se você está aí para fazer direito, tua vida está ali, ó. Vai fazer direito, querido? Tua vida está aqui, ó. Aqui está a sua vida se você vai fazer direito. Beleza? Agora, aí então, chegamos aqui, ó. O ordenamento jurídico. Na República Federativa do Brasil, este é o ordenamento jurídico base. Ou seja, eu tenho leis federais, que estão acima das leis estaduais, que estão acima das leis municipais. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu vi aqui, em Floripa um cara que era candidato a vereador, dizendo que ia lutar pela legalização da maconha, por exemplo. Beleza? Ora, ele até poderia lutar, mas isso não é função dele como vereador. Porque como vereador ele não tem qualquer poder para fazer isso. Porque para fazer algo assim, só se viesse para esse nível aqui, ó, pro federal, né? Então, quer dizer, esse cara aqui não tá acima disso. É um ordenamento jurídico. Esse não tá acima desse, que não tá acima desse. Né? Então, veja, ó, primeiro a federação, depois os estados e só depois a tua cidade, o teu município. Então, isso é o ordenamento jurídico brasileiro. Belezinha? Agora, aí então, chegamos aqui, ó. A Constituição. E a Constituição? A pergunta do milhão, né? E a Constituição? Olha só. Nossa Constituição foi promulgada em 1988, após redigida por uma Assembleia Nacional Constituinte, de 86 a 88. No seu texto, mais do que uma lei, é a base do ordenamento jurídico do país. Então, senhoras e senhores, Constituição é o que dá o ordenamento jurídico da nação. É ali que estão discriminados, por exemplo, as funções do Executivo, no âmbito federal, estadual e municipal, do Legislativo, do Judiciário, das Forças Armadas e por aí vai. Por exemplo, será que você sabe a diferença entre política de Estado e política de governo? Pensa comigo. Ó, política de governo compete ao governo em questão, que ele pode mexer à vontade. Exemplo, economia. Economia é política de governo. Eu posso ter um governo que é mais interventor, outro que é menos interventor, né? Eu tenho várias formas de governo mexendo na economia, porque é política de governo. Joia? Agora, por exemplo, educação, saúde, diplomacia, Forças Armadas, é política de Estado. Porque daí lembra o seguinte, né? Governos vêm, governos vão. O Estado fica. Ou seja, a educação não serve a um governo. A saúde não serve a um governo. As Forças Armadas não servem a um governo. A diplomacia não serve a um governo. Tudo isso serve ao Estado reconhecido como República Federativa do Brasil. Então aqui habitaria um tipo de quase que neutralidade em muitos momentos. Já naquilo que compete a governos, aí sim nós temos políticas de governo, onde aí cada governo pode imprimir a seu bel prazer a sua marca, qual seja ela. Beleza? Muito bem. Agora, aí temos Constituição. Vamos lá? Esse aqui, assim ó, ela nunca lê Constituição. Não, tudo bem, calma, não precisa se desesperar. Mas se um dia puder, lê a Constituição. Mas se você não quiser ler a Constituição inteira, pelo menos, leia o artigo 5º, tá? O artigo 5º e todos os seus itens. São 70 itens, mas calma, é rápido de ler. E caramba, pessoal, é a Constituição do seu país, pelo menos conheça ela, né? Ou seja, o artigo 5º são as regras do jogo. Porque no artigo 5º estão os direitos individuais e coletivos, ou seja, o que você pode fazer como indivíduo e como coletivo. Então é a regra do jogo. É o artigo mais basilar, mais central para um cidadão da República Federativa do Brasil. Então, olha só. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, tá? Residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, isso garante para você uma coisa: o Brasil é uma república liberal. Ou seja, a ideologia que fundamenta isso daqui se chama liberalismo, tá? Que está perfeitamente alinhado às teorias do liberalismo isso aqui. Item 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Item 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, se não há uma lei obrigando você a algo ou proibindo você de algo, então você pode fazer. Né? Ninguém pode falar, não, é proibido. Aonde está a lei? Tudo a ideia? Quer dizer, ninguém pode coagir você a fazer algo ou proibir você de fazer algo, a não ser que haja uma lei específica para tal.
Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, tortura em nenhuma situação, em nenhum caso é permitido pela República Federativa do Brasil, tá? Aí vamos lá. Item 4. É livre a manifestação do pensamento. Agora, sendo vedado o anonimato. Ou seja, pode falar o que você quiser. Esse tempo eu vi que um youtuber, cujo nome dele lembra uma marca de bicicleta, não vou citar, mas o cara tem uma marca de bicicleta, parece que é o nome dele, né? Ele foi lá querer discutir liberdade de expressão. E eu comecei a ver, até então eu não conhecia a criatura. Fui ver, e de repente ele me vem falando que a liberdade de expressão é isso, aquilo, aquele outro. Tranquilo. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, você pode ir na rua agora, subir num banquinho e falar o que você quiser. Pode discursar, pega o que você acredita e discursa. Ninguém falou que você não pode. Pode. Só que o que muitas pessoas fazem questão de esquecer é que você pode falar o que você quiser, mas você é responsável pelos efeitos do que você falou. Ou seja, liberdade de expressão não é a casa da mãe Joana, pessoal, em nenhum país do mundo. Tá? Em nenhuma democracia consolidada, você pode falar o que quiser e não ter alguma consequência. Lembra que do momento em que você participa de uma coisa chamada de pacto social, tá? Do momento que você participa de um contrato social, nesse momento você tem responsabilidade coletiva. Então, por exemplo, se você for fazer um discurso na rua que prega a eliminação de todo um povo, todo esse povo tem que morrer. De repente alguém ouve aquilo e fala assim, não, isso aí está atacando o direito de vida do outro, está atacando o mais elementar direito do outro, que é o direito de existir. Aí você vai ter que responder na justiça, porque liberdade não é igual a libertinagem, moçada. Olha só, libertinagem é você fazer o que você quiser, quando quer e como quer, sem assumir consequências. Enquanto que liberdade, que é um valor social, é você fazer o que você quiser, quando quiser e como quiser, assumindo as consequências. Então veja só, ninguém falou que você não tem liberdade de se expressar ou de falar o que você quiser. O que se fala é que você pode sim falar o que você quiser, sendo responsável pelos efeitos advindos dessa fala, né? Em outras palavras, portanto, aqui ó, você não pode dar uma de anônimo. Vou lá fazer um perfil fake. Não pode. Porque se você falou, você tem que assumir que foi você que falou. Porque lembra, é uma responsabilidade sua. A sua fala compete a você, única e exclusivamente a você. A sua fala, seja ela acertada ou desastrada, ela compete única e exclusivamente a você. Pessoal, tem lei, né? Tem lei. Esse país não é a casa da mãe Joana, pessoal. O Brasil tem leis. E é bom lembrar que elas existem, né? Aí aqui, ó, item 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, você pode chegar agora no teu Twitter e malhar o pau em mim, por exemplo. Esse professor... Vai lá dar uma de taça. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, se eu pegar aquele negócio e ver que aquilo ataca a minha dignidade, ataca a minha honra, o processo vem. Porque lembra, é direito meu, o direito de resposta proporcional ao dano. Além da indenização, se caso aquilo que você falou me causou dano material, moral ou à minha imagem. Então sim, fala o que você quiser, mas lembra que você é responsável e que o outro também tem direito à reparação caso você cometa uma injustiça contra essa pessoa. Portanto, não é a casa de la mãe Joana. Ok? Muito bem. E aí, olha só, tipos de lei. Olha só, tipos de lei no Brasil. O que eu tenho? Eu tenho lei complementar, ordinária, medida provisória, emenda constitucional, decreto legislativo e resolução. Então vamos lá. Leis complementares, parlamentares, presidente, quem propõe, né? Quem que pode propor uma lei complementar? Parlamentares, presidente do STF, Procurador-Geral da República, o PGR, ou a população. Você pode propor leis. Sim, você pode propor leis, tá? Alcança quem? Todo o país. Sujeito a veto de quem? Presidencial. Sim, pode sim. O presidente pode vetar uma lei, tá? Só que se o presidente veta uma lei, ele tem que enviar de volta a lei para o Congresso e explicar o porquê dos vetos. E aí o Congresso vai analisar. Se o Congresso entender que o veto foi justo, ele retifica o projeto e reenvia ao presidente. Se ele entender que o projeto não foi justo, o que acontece? Literalmente, o Congresso pode validar a lei, tá? Outro, lei ordinária. Parlamentares, presidente do STF, Procurador-Geral da República e população. Alcança quem? Todo o país. Sujeito a veto presidencial? Sim. Medida provisória. Quem propõe? Presidente da República. Só ele, tá? Medida provisória, MP, é prerrogativa exclusiva do PR, do presidente. Alcança quem? Todo o país.
Sujeito a veto presidencial? Sim, porque é dele próprio, né? Aí aqui, ó, emenda constitucional. 1/3 da Câmara ou do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Alcança quem? Todo o país. Presidente veta? Não. Só o Legislativo, só o Congresso Nacional pode mexer na Constituição. Ninguém toca na Constituição, porque o Congresso Nacional é quem escreveu a Constituição. O STF é o guardião da Constituição, mas quem escreveu é o Legislativo. Então, claro, compete a eles isso. Decretos legislativos, quem propõe? Deputados e senadores. Alcança quem? Congresso Nacional, ou seja, é algo interno, algo do Congresso. Sujeito a veto presidencial? Não, porque lembra? Independência de poderes, ou seja, o presidente não apita aqui, né? Resolução. Quem propõe? Deputados e senadores. Alcança quem? Câmara ou Senado, né? No caso, deputados, a Câmara, no caso, senadores, o Senado. Né? Sujeito a veto? Também não, pela mesma razão, o presidente não pode interferir no poder legislativo. Beleza? E aí, a questãozinha, olha só. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação, ou antes uma atrofia, correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Ou seja, o nosso Estado não é marcado pela racionalização, não é marcado pela impessoalidade, não é marcado pelo mérito de fato, né? Então, olha só. O traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na rigidez de normas jurídicas. Todo mundo segue a lei no Brasil. Prevalência dos interesses privados. Solidez da organização institucional. Ou seja, as instituições são sólidas e todo mundo respeita. Legitimidade de ações burocráticas. Toda ação burocrática no Brasil é legítima, está dentro da lei. Ou estabilidade das estruturas políticas. Todas as nossas estruturas políticas são estáveis. Dela, né? Ou seja, aqui, coração, letra B de bola, né? Lembre que aqui entra aquela famosa reflexão do homem cordial, né? O homem cordial, afeito a relações de clientela, a favorecimentos e por aí que vai. Beleza? E com isso, chegamos ao final desse dia de lives com você. Pessoal, muito obrigado às milhares de pessoas que me acompanharam ao longo dessa 1 hora. Obrigado demais por estarem comigo, né? Ao longo de todo um dia que vocês estão aí assistindo aulas. Que bom que estão comigo. Obrigado por ficar comigo até o final aí. Obrigado por cada manifestação, por tudo. Foi uma aula que eu me diverti demais fazendo com vocês. Eu digo assim, não é uma aula para vocês, é com vocês. Porque vocês colaboram aqui, colocam, escrevem e tudo mais. Beleza? Gente, de coração, muito obrigado. Espero que tenham compreendido, então, melhor agora a estrutura do seu país. E no mais, como eu sempre digo, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e quebra tudo no Enem! Valeu, gente!